mulheres! Sejam bem-vindas a mais uma prática de Magdalena Yoga. Então, a partir de agora, vamos entrar nesse campo, nesse espaço nosso, aqui da nossa comunidade Magdalenas, deixar tudo que não pertence a esse momento de fora e se concentrar um pouco aqui numa prática. Eu quero contar um pouco para vocês o que a gente vai trabalhar hoje e depois a gente vai para a prática. Prontas? Então, vamos lá. Fecha os olhos e inspira. Solta o ar pela boca. De novo. Solta o ar pela boca. E mais uma vez, inspira pelo nariz. E solta o ar pela boca. Se você fez este exercício, eu tenho certeza que alguma coisa já mudou aí dentro. Quando a gente para, pausa, conecta com o nosso corpo e a respiração é uma das maneiras mais fáceis de fazer isso e mais importantes também, a gente já muda a bioquímica do nosso corpo. E hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre, considerando então todo o nosso corpo, eu quero trazer uma reflexão sobre essa região aqui. Mulheres, então a prática do Magdalena Yoga tem muito mais a ver com você e o seu corpo sagrado do que com qualquer performance e qualquer coisa que talvez já tenham te ensinado sobre o próprio yoga. No Magdalena Yoga, a gente vem para uma dimensão feminina que significa você sentir o seu corpo e identificar quais são os lugares que está um pouco incomodando, que está um pouco bloqueado, que está precisando de abertura, de espaço. E ao invés de seguir um script de uma aula que alguém preparou para você, você com o tempo poder se sintonizar o suficiente para você saber o que o seu corpo está pedindo, porque o corpo fala, ele fala com a gente, inclusive a nossa voz ela sai do nosso corpo, então a gente literalmente fala, mas o corpo fala também através de sinais, sintomas, sensações e muitas vezes de desconforto. Então, a partir de agora, essa é a nossa quinta aula de Magdalena Yoga. Eu quero começar a entregar para você o poder da consciência, de se auto-perceber, para que a partir de agora eu me torne cada vez mais uma guia que está te sugerindo algumas possibilidades, mas que só quem vai saber mesmo é você. Então, pensando na mulher, na média, digamos assim, das mulheres e dos homens também, lógico, a gente tem alguns pontos de concentração de tensão no nosso corpo. Muita gente, tenho certeza que ou você tem ou conhece alguém que tem questões aqui na cervical, às vezes a gente tem questões no ombro, tem gente que tem questão nos punhos, o cotovelo é mais difícil, mas o punho, e às vezes tem questão nas costas, é uma máxima, muita gente tem problema, questões, dores, hérnias, enfim, condições adversas na coluna, nas costas. E um dos lugares mais importantes e negligenciados é essa região aqui. Então, a gente está falando da lombar e aqui do quadril. E é aqui, por nenhum acaso, mas uma feliz coincidência, que fica também o nosso ventre. E descendo um pouco mais do ventre, a gente tem então o assoalho pélvico do nosso corpo, assim como a gente tem o topo, o teto do nosso corpo, que é a nossa coroa, a nossa cabeça. Aqui a gente tem um chakra que nos traz essa conexão com o espiritual, com o todo, com o divino, com o cósmico. E a nossa coroa pélvica, alguém já te contou sobre ela? Para que ela é importante? O que ela faz? E por que a gente precisaria trabalhar nela? É um pouco sobre isso que a nossa aula de hoje vai trabalhar. Por quê? Porque a gente vai se concentrar, então, em trazer movimento, oxigenação, circulação
possibilidade, abertura para essa região. Se você fica sentada muito tempo trabalhando, mesmo que você se exercite, mesmo que você faça yoga, hoje em dia a nossa vida moderna, ela não traz para uma vida mais ou menos assim comum, uma possibilidade que seria a gente poder realmente mexer o caldeirão, assim, trabalhar mesmo a soltura do nosso quadril, a soltura da nossa pelvis. Isso acontece muito na dança, mas infelizmente são poucas pessoas que dançam hoje em dia. Então eu quero te trazer aqui para essa presença pélvica, uterina. E quais são os exercícios práticos que a gente pode fazer quando a gente acorda de manhã, no dia a dia, que dá para já dar uma soltada. E a partir daí, eu também quero te estimular, te sugerir e te incentivar a você encontrar esses lugares dentro do seu corpo. E um segundo bloco do nosso encontro de hoje vai ser, nós fazemos uma mudra da união sagrada. Então eu vou ensinar para vocês a fazer esta mudra aqui, para que a gente possa, quem sentir no coração realmente, de se sintonizar com o portal de Leão. Nós estamos gravando essa aula em agosto, e agosto é uma época que é muito forte, porque ela traz uma possibilidade de uma abertura, uma fenda cósmica, que nos traz muitas benesses, muitas bem-aventuranças. É uma possibilidade de crescimento, de expansão, de brilho, de riqueza, de abundância, de fartura, de fertilidade. E a gente pode também se sintonizar com isso. Eu vou passar uma meditação para vocês. Vamos então? Vamos juntas. Então, a partir de agora, sente-se de joelhos no solo, como eu estou sentada. Se isso não for possível para você, fique super à vontade para adaptar qualquer coisa que eu trouxer aqui no limite da sua possibilidade, de modo que você não sinta dor. Lógico que às vezes, quando a gente está alongando ou esticando alguma parte do corpo, você vai sentir essa sensação de alongamento, talvez até um pouco de uma queimação, mas a ideia não é que você tenha dor, simplesmente você vai no seu limite. Se estar no chão nessa posição não é uma possibilidade para você, você pode também se sentar numa cadeira e tudo bem. Feche seus olhos. De novo, vamos trazer a nossa atenção e a nossa presença para este momento presente, este agora. A partir do momento que a gente fecha os olhos, a gente já reduz um volume imenso de informações. E é a partir desse momento que a gente está de olhos fechados, que a gente também passa a olhar mais para dentro. Olhar para dentro significa você observar como que está a sua respiração nesse momento. Não é forçar uma respiração específica, mas é observar. Como é que você está respirando? A sua respiração está mais curta e mais rasa? Você consegue aprofundar um pouco ela? Você consegue soltar todo o ar em primeiro lugar, se esvaziar, para então lentamente, com bastante consciência, tomar uma respiração pelo seu nariz e fazer com que ela seja lenta e profunda. Vamos experimentar juntas? Então vamos, solta o ar pela boca e inspira. Segura, suspende a sua respiração. Sente o corpo cheio de prana. Fica alguns segundos com a sua respiração presa, até que você sente que pode soltar então o ar pela boca, lentamente. E mais uma vez, inspira. Suspende.
No seu tempo, expira pela boca. E mais uma vez inspira. Suspende. E expira pela boca. E agora retoma a respiração normal sua. Sente se já mudou alguma coisa, sente se você percebe uma alteração no seu campo, na sua qualidade de concentração, nesse olhar para dentro. E agora você vai trazer a palma das suas mãos, tocando uma na outra, de modo que o seu dedo polegar ele toque o centro do seu peito aqui, bem no osso externo. Os cotovelos eles estão para os lados. Se você precisar, pode abrir os olhos para ver a minha posição. Em seguida, feche. E aqui, chamando então todas as linhagens do yoga, chamando a Golden Chain, a corrente dourada que une todos os mestres, todos os iniciados nessa prática milenar, que é o yoga. Nós vamos juntas ressoar o som do ventre cósmico primordial, do espaço quântico da criação, que é o Om. Então solta o ar, inspira fundo. Sente esse lugar de silêncio. Sente que nesse momento você não é mais você, não tem mais uma identificação com a sua personalidade. Você é um corpo vibrando na Terra e no cosmos. A palavra yoga vem da gema do ovo e significa união. É nesse momento de encontro com todos os seus corpos e com o corpo de toda a criação que a gente inicia a nossa prática. Gratidão. Pedi para vocês ficarem, pode abrir os olhos agora então, eu pedi para vocês ficarem nessa posição justamente para a gente falar um pouco sobre o nosso quadril. Depois a gente vai fazer um pouco de movimentos em pé também, mas quando você acorda de manhã e às vezes até mesmo na própria cama, existem alguns movimentos de mobilidade, de alongamento e de flexibilidade que você já pode fazer. Eu quero começar bem pequenininho, estou pensando numa pessoa que não mexe o quadril há anos. E se você já é mais avançada, você vai adaptando também conforme a sua realidade. Mas só de você fazer esse balancinho aqui que eu estou fazendo, que é você intercalar o peso do seu corpo para um lado e para o outro, a gente já começa a mexer um pouco esse espaço. Então eu quero que você coloque as mãos aqui na lateral e você vai sentindo as possibilidades do seu corpo. Lentamente, vai fazendo um movimento para a direita e para a esquerda. Vai deixando o corpo encontrar espaços internos.
fazendo um pouquinho mais devagar. E agora a gente vai fazer um exercício aqui de abertura. Então você vai apoiar a sua mão esquerda no chão e a mão direita ela vai subir. E com isso você vai sentir que esta lateral ela se abre. O seu rosto ele vai olhar para baixo na direção da sua mão esquerda. E essa mão direita ela vai esticar o corpo. Respira fundo e volta. Inverte, toca a mão direita no solo, levanta a mão esquerda e estica. Olha para baixo. Respira. E volta. Vamos fazer mais 2 vezes para um lado e para o outro. E agora volta para o centro. Sentindo então já uma abertura, vamos fazer círculos com as mãos, os dedos das mãos tocando nos ombros, círculos para trás. E inverte. Agora, traga suas 2 mãos aqui no centro mais uma vez e nós vamos abrir os braços. E com isso, vamos inclinar um pouco para trás, abrindo o peito. Se você estiver na natureza, é maravilhoso fazer esse exercício, porque você se abre para receber, então, essa força cósmica. Abra as mãos, estique os dedos e volte. Volta para o centro, de novo abra e volte. Traz a cabeça também para baixo e abra e volte. Então a gente começou mexendo um pouco aqui, ombros, peitos, agora a gente vai então para a coluna. Você vai fazer um movimento de mobilidade aqui, ó. Vou ficar de lado para vocês verem. Então, a ideia é que você traga movimento para essa região. A cabeça fica reta e você vai movimentando. Dentro do Kundalini Yoga, vou contar uma história para vocês. Existe um exercício parecido com esse, que ele é chamado de andar no camelo. Porque quando a gente faz assim, começa a fazer esse movimento, parece que a gente está andando num camelo, mas uma coisa importante é que a cabeça ela fica sempre reta. Você não fica fazendo assim, neste momento aqui, nesse exercício. Mas esse é um início para a gente soltar um pouco o quadril e a cintura. Faça então seus últimos. E pare mais uma vez no centro. Respira fundo. Expira. E vamos sentar. Então a gente vai sentar com as pernas cruzadas. Então agora de pernas cruzadas, você pode ficar assim, com a sola dos pés tocando, se você conseguir. Você pode cruzar a direita sobre a esquerda sobre a direita.
Sinta o que fica melhor para você. Tem gente que é um pouco travada, que a perna fica aqui em cima, não consegue descer. Se esse for o seu caso, você pode colocar algum apoio, você pode sentar em cima de alguma almofada, um bloquinho, alguma coisa que te ajude a ficar mais confortável, porque essa é uma região que tem gente que tem desconforto. E a gente vai segurar aqui nos tornozelos e vai fazer a mesma coisa, a gente vai subir e descer, subir e descer, só que dessa vez a cabeça ela acompanha. E naturalmente, você vai começar a inspirar quando você estica as costas e expirar quando você arredonda as costas. Agora inspire fundo, fique no seu centro e traga as mãos para o seu joelho. E a gente vai fazer a mesma coisa com as mãos apoiadas no joelho. Então, venha para o centro mais uma vez. Respira fundo. E agora a gente vai fazer um movimento que é um giro, uma circunferência bem ampla, mantendo as mãos apoiadas no joelho, de modo que você deixa a sua cintura alongar praticamente. Você vai sentindo assim, num lado do corpo, esticando do outro. E você vai fazer isso 8 vezes. Trazendo mobilidade, trazendo flexibilidade, trazendo calor, movimentando o fluido espinhal que está dentro da nossa medula. Essa região aqui, ela é o trono da nossa Kundalini. Dentro do Kundalini Yoga existe um conceito de que a energia Kundalini é uma força serpentina que está adormecida na base da nossa coluna, perto do osso sacro, e que ela tem 3 voltas e meia, como o encaracolar do cabelo do amante. É bem bonito assim a descrição do Kundalini Yoga. Então vamos mexendo, você vai tentando trazer mais amplitude para esse movimento. Vai chegar uma hora que, se você estiver sentindo algum desconforto, ele vai começar a suavizar. Depois de 8 vezes, você vai fazer do lado contrário. Vem para o centro, toca as mãos nos joelhos, sente o seu corpo, respira fundo. E agora a gente vai fazer um exercício de liberação também de um músculo que a gente tem aqui na frente. Ele é o maior músculo do corpo, é o psoas, é um músculo que ele tem uma tendência também de encurtar, especialmente para quem fica sentada. E a maneira de alongar ele é quando a gente estica essa parte aqui do nosso corpo e consegue trazer um pouco mais de amplitude para o movimento e alongamento. Então a gente estava aqui, né? O que você vai fazer? Você vai deixar a sua perna direita dobrada do jeito que ela está, e a esquerda você vai trazer para trás. E aí você vai trazer para trás, e a tendência é você colocar o joelho no chão e você subir, como se você subisse assim numa posição, e com isso ajeita seu corpo, sente, você vai alongar o seu psoas. Para melhorar ainda mais esse alongamento, você pode trazer o cotovelo para o chão e a cabeça. Quando você traz a cabeça, você vai sentir um alongamento
na parte posterior do glúteo e da coxa do lado direito. Respire aqui alguns instantes, sinta o seu corpo. Eu gosto muito de fazer alguns balancinhos para sentir qual que é o melhor lugar da posição das minhas pernas. E vai voltando, traz as mãos novamente para o solo. Apoia a pontinha dos seus dedos lá de trás do seu pé esquerdo e faça um movimento de vai e vem, um balancinho. Então a gente estava aqui, você vai trazer as mãos para o chão e a pontinha do dedo você vai fazer um balancinho. Esse movimento, ele alonga muito também essa parte aqui da frente do quadril e o músculo psoas. Faça algumas vezes. E coloque de novo o joelho no chão, o dorso do pé no chão. Desce mais uma vez. Alonga. E volta. Desmonta então e a gente vai fazer tudo isso para o outro lado. A essa altura eu já tô ficando cheia de graminha aqui, mas eu gosto do contato com a natureza. Então eu aconselho, inclusive, se você puder fazer na grama, faça, porque a gente está fazendo um aterramento aqui ao mesmo tempo que a gente está fazendo yoga. Mesma coisa, deixa essa perna aqui, a perna esquerda, dobradinha como ela estava antes e traz a outra perna para trás, estica, monta aqui, apoia o joelho no chão, faz alguns movimentos para sentir seu corpo e desce. Apoia o cotovelo se você conseguir e apoia a cabeça também se você conseguir. Sente alongar a parte posterior do glúteo e da coxa esquerda. Agora coloca a pontinha dos dedos do pé direito no chão. Traz as mãos para o chão novamente, sobe o tronco e faz um pequeno balanço aqui, sentindo que você está abrindo espaços no seu corpo, sentindo esse alongamento. Você pode até mesmo procurar levantar então os seus braços para esticar ainda mais. De um lado. E agora, para trocar para o outro lado, você vai apoiar a pontinha do dedo dos seus pés, vai segurar aqui no braço e vai apoiar a pontinha do dedo dos pés do outro e trocar o lado e novamente subir. E volta, desmonta. Agora a gente vai para o chão. Você vai deitar com as costas. Então você vai deitar com as suas costas apoiadas no chão. Vai tocar a sola dos pés no chão. Deixa os braços ao longo do corpo. E você vai simplesmente aqui bater os seus pés. Você vai bater os seus pés no chão. E vai respirando. Estica os seus braços, ou melhor, estica as suas pernas e cruza os dedos das mãos e estica os seus braços lá atrás também. Sente esse alongamento, sente esse espichar.
E abre os braços, volta. Você vai trazer a sua perna direita com o joelho dobrado. Vai trazer sua perna esquerda e deixar o tornozelo apoiado sobre a sua perna direita. E você vai virar, vai torcer o corpo e pender para o lado direito. E isso também dá uma alongada nessa parte do seu corpo. E você pode também fazer um balancinho, sentir. Você pode ir e voltar. Eu quero que você sinta isso, que faz sentido no seu corpo. Quanto mais você aproximar o calcanhar direito do seu glúteo, mais você alonga. E quanto mais você subir também o joelho, mais você alonga. E troca ao lado. Traz então a sola do pé esquerdo para o chão. Traz o tornozelo direito para a coxa. Faz um balancinho. Sente o seu corpo e torce. Volta para o centro, desmonta as pernas. Agora estica as pernas e dá umas batidinhas no chão. E agora a gente vai fazer uma pose, então, que ela é muito importante para nós no Caminho de Madalena, que é a pose que se chama no yoga de Baby Pose ou pose da criança feliz. Você vai subir os joelhos aqui para o seu peito e você vai pegar, você pode unir assim a sola dos seus pés, você vai pegar na borda dos seus pés e vai abrir então as suas pernas e vai fazer uns movimentos para sentir aonde que fica confortável para você e vai ficar aqui respirando por alguns instantes. Se essa posição não for possível para você, você pode segurar mais para baixo na região dos tornozelos ou até da perna ou até dos joelhos. O importante é que você abra essa região, abra sua virilha e experimente um pouco essa posição do seu corpo. Se você consegue, quanto mais você abrir a perna, deixar nessa posição bem quadradinha assim, melhor. E respira aqui mais um pouco. Solta suas mãos, volta a colocar suas mãos nos joelhos e agora você vai abra suas pernas e abra as pernas e flexiona os seus pés. Pode fechar um pouco, abrir, flexionar os pés. Vai fazendo como se fosse uma brincadeira, não tem uma rigidez de ter que fazer de um determinado jeito. Faça aquilo que o seu corpo lhe convida a fazer. É natural quando a gente entra nessas posturas que o corpo peça para a gente mexer de uma determinada maneira. E é isso que eu quero que você sinta e faça. E depois disso você vai segurar nos seus joelhos, então, e você vai fazer também um movimento circular dos joelhos para um lado, fazendo uma massagem nas suas costas. É uma posição muito gostosa. Faça 8 vezes para um lado e 8 vezes para o outro lado.
Vem para o centro, inspira fundo, puxa um pouquinho mais com as suas mãos, os joelhos para perto do peito. Ai, solte, desmancha, desarma tudo, traz as pernas lá para o chão, dá umas batidinhas. Ai, desmaia, desmaia aqui. A gente vai fazer 5 minutinhos de um Shavasana, de um descanso, de um momento de integração. Não pule essa parte, ela é muito importante para o processo todo. Terminando ela, a gente vai para a nossa meditação.
Agora vai redespertando o seu corpo, inspira bem fundo. Vai trazendo movimento para os seus dedos dos pés, das mãos, fazendo círculos com os seus pulsos, fazendo círculos com os seus punhos, com os tornozelos. Traz tanto a sola dos pés quanto a sola das mãos em contato, esfrega uma na outra para trazer calor para o corpo. E agora num balancinho a gente vai sentar, então você pode ir voltar algumas vezes e senta. Gratidão, agora a gente vai para a nossa meditação. Muito bem, a gente vai para a nossa meditação. Essa meditação é a mudra da união sagrada, olha que lindo. Por quê? Porque ela une várias partes do nosso corpo, do lado direito e do lado esquerdo. E com isso a gente chama a força da união para dentro de nós. Como eu falei no início dessa aula, nós estamos gravando essa aula em agosto de 2026. E agosto ele é marcado por um fluxo de energia que tem a ver com o aparecimento da estrela Sírius, que desponta no amanhecer um pouquinho antes do sol, então ainda está escuro e ela é visível. E isso, para os antigos, era um sinal da manifestação da deusa Ísis na Terra, porque ela está sendo vista. Ela passou vários dias e meses escondida, não se via Sírius no céu e agora se vê Sírius no céu. Então é nesse momento que lá no Egito o rio Nilo ele enche e é um momento de fartura, de abundância, que culmina então na abertura do Portal de Leão. A gente está se preparando para esse Portal de Leão, nesse dia que a gente está gravando. O Portal de Leão ele culmina do dia 8/8 ao dia 12/8. São 3, 4 dias muito fortes, aonde da mesma maneira que na lua cheia de Vesak, no mês de maio, a gente tem uma dispensação de energia crística, de bem-aventurança, de muito amor, de muita beleza, de fartura, de harmonia, de coisas boas. E a gente pode trazer isso para o nosso campo através das práticas. A gente tem agora também essa oportunidade no portal da Leoa. Então, a partir de agora eu vou chamar de Leoa, porque a gente está aqui no campo da magia feminina. Como é que a gente vai fazer essa meditação, então? Você vai começar aqui com as suas duas mãos paralelas e você vai, em primeiro lugar, cruzar os seus dedinhos mínimos, assim, certo? Depois que você cruzou os seus dedinhos mínimos, você vai cruzar os seus punhos, assim. E isso tudo você vai trazer bem para o centro do seu coração. E aí você vai fazer com que o seu dedo polegar e o indicador eles se toquem e os outros dois dedos venham para cima dos dois lados. Dessa maneira, a gente tem uma mudra que está entrelaçando tudo no nosso corpo. Porque no yoga, cada dedo representa um planeta. Então a gente está falando aqui da Terra, de Júpiter, Saturno, o Sol e Mercúrio. Quando a gente cruza aqui, masculino e feminino no nosso corpo, a gente está trazendo uma melhoria na comunicação. Quando a gente deixa Sol e Saturno juntos aqui, eles estão como antenas captando a energia do cosmos. E quando a gente faz esse mudra, que é o Guia Mudra, é um mudra de sabedoria e de conhecimento, porque a gente une a força da Terra com a força de Júpiter, que é o grande expansor do sistema solar. Então, a gente faz essa mudra toda, cruza os punhos também, e aí traz isso para o nosso coração. E aqui nós vamos ficar. Nós vamos ficar aqui 8 minutos honrando esse portal de Leão. Você vai fechar seus olhos, manter a coluna reta e respirar. Nessa energia da união sagrada, na energia da estrela Sírius, durante o mês de agosto inteiro, onde quer que onde quer que o sol estiver durante o mês de agosto inteiro,
ali, bem pertinho, está Sírius. E através dessa meditação, a gente está capturando, convocando, convidando, clamando, chamando, canalizando essa força de Sírius. Fecha os olhos e respira. Se você cansar, desmonta, não tem problema. Mas fica o tempo que você conseguir, que você sentir, que você puder e que você quiser.
Agora vamos finalizar, então inspira fundo, desmonta a posição das suas mãos, traz palma com palma aqui no centro do seu peito. Coloca sua mão esquerda na altura do seu coração, a mão direita na altura do seu ventre. Vamos fazer um fechamento da nossa prática de hoje. Agradecer a Maria Magdalena, agradecer ao Magdalena Yoga, agradecer ao seu corpo, a sua escolha de ter estado aqui com a gente. Agradecer a tudo que mantém, sustenta a nossa vida, que nos move. Agradecer esses momentos planetários que estamos vivendo. Vamos finalizar então com mais um Om. Inspira fundo. Gratidão por mais uma prática de Magdalena Yoga.